Bom, a gente agora vai entrar na thumbnail dessa live, né? Nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre algumas empresas que inclusive você tem em carteira, né? E uma das que mais chamou a minha atenção num bate-papo que a gente teve, inclusive naquele bate-papo no dia que eu estava na praia, foi sobre a Qualicorp, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre essa empresa, ô Luiz Arthur? Mais uma vez, uma indicação, né? É uma análise minha, quando eu observei alguns pontos, principalmente na questão da, como eu falei, da diversificação de carteira. Diversifiquei bastante a carteira, só que você entra em outro dilema. Não adianta você investir apenas nas melhores empresas de cada setor se você está colocando seus ovos em uma única empresa daquele setor. Então, uma queridinha do país, para quem não tem conhecimento algum de análise de balanço, de uma leitura de resultados, né? Uma empresa que eu falei, vou entrar no ramo de saúde. E a empresa queridinha do país hoje aí é a Fleury. A Fleury, cara, ela é referência no país. A questão da valorização dela vem aumentando muito. É uma empresa que trabalha a questão de manipulação, de equipamentos, manipulação de medicamentos, uma questão de equipamentos de hospitais. Então, é uma empresa bem fundamentada. E eu vejo muito youtuber, muita gente grande falando dela. Só que a gente tem que pensar um pouco diferente da manada, né? Independente se dentro daquela manada tem um boi lá que é um touro, como por exemplo aí, um cara que eu admiro pra caramba, André Moraes é um cara que eu admiro pra caramba. E mesmo falar, essa é boa, beleza, mas eu preciso colocar meus ovos em outra cestinha ali. E aí, o que eu faço? Eu aconselho as pessoas que estão iniciando a fazer o método da comparação. O que é o método da comparação? Primeiro passo que você faz. Se você foi com a manada e comprou Fleury, beleza. Só existe Fleury no ramo dela? Não, tem Odontoprev, eu tenho a Qualicorp, tem outras empresas desse setor. O que é que você vai fazer? Você toma a Fleury como parâmetro da lucratividade dela em relação ao investimento dela, em relação ao patrimônio, e busca alguma empresa que tenha praticamente o mesmo tamanho que ela e gere praticamente o mesmo valor em termos de lucro que ela. E foi assim que eu fiz. Eu acabei abrindo ali, para quem não conhece, o Status Invest, e aí fiz uma análise de Fleury, anotei no meu caderninho quais eram os objetivos de expansão e aquisição, e aí falei, vou procurar outra. Abri o Odontoprev, tudo bonitinho, achei show de bola, mas não me agradou muito a questão do dividend yield, e pra gente que é pequeno, não precisa ser bom, tem que pagar, porque de graça a gente não trabalha, né? Aí eu fui pra Qualicorp. Quando eu olhei a Qualicorp, falei, cara, ela é do mesmo tamanho praticamente que a Fleury, né? Hoje, a Qualicorp, ela tá no tamanho, no valor comercial, no valor de mercado de 8,2 bi. Quando eu olho a Fleury ela tem 8,2 bilhões de valor de mercado. Quando eu parto aqui para a Qualicorp, praticamente a mesma coisa, aproximadamente 8,2 bilhões de mercado. E aí eu parto para a questão de patrimônio, né? O método comparativo. Método comparativo de patrimônio da Fleury, 1,54 bi. A Qualicorp tem 1,50 bi, bem próximo. Eu vou olhar a dívida líquida de Fleury, 835 milhões. A dívida líquida da Qualicorp, 701 milhões. Ah, é mais interessante? Depende do que ela, depende com que ela trabalha diretamente, apesar de ser no mesmo setor de saúde. É uma empresa que não segura ação, ela deixa a ação aí livre para comercialização. A mesma coisa da Qualicorp, que é quase 100% das ações aí de livre comercialização. E aí eu parto para resultados. A gente tem que se preocupar primeiramente com a questão de lucro. Lucro bruto hoje da Fleury, você vê aqui na aba resultados do site Status Invest, ela vem em média de 638 milhões, né, nos últimos 12 meses. Quando eu vou olhar a nossa Qualicorp, que eu escolhi, ela vem com 1 bilhão e 600 milhões. Então, de maneira mais grosseira, né, que é a nossa análise básica como investidor iniciante, ela tem quase o mesmo tamanho que a Fleury. Ela tem praticamente a mesma quantidade de ativos, dívida líquida bem próxima. E ela gera mais rentabilidade do que a própria Fleury. Vamos analisar como é que ela trabalha, quais são os riscos dessa empresa, que aí, Henrique, a gente vai falar um pouco mais à frente. E tem outros indicadores, pessoal, que eu tomo como base bastante, é a questão desses indicadores aqui, que são os indicadores de valuation, né? Que é o valor daquela ação, se é justo ou não, alguns valores de endividamento e de eficiência. Tudo isso aqui, eu agradeço ao Henrique, aprendi bastante com ele. Aqui o cara batia bastante no que é um PL. PL, para quem não sabe, é o preço-lucro. É quanto tempo vai durar para você retirar o seu investimento. Significa dizer que precisa de 22 anos de lucro para você tirar o seu investimento. Cara, vou esperar 22 anos de lucro para retirar investimento, mas você tem que lembrar que você não está com dinheiro numa poupança, você está com dinheiro numa grande empresa, cara. E as grandes empresas, ela não te retribui apenas em questão de
de tempo de retorno do seu dinheiro, ela te retribui através lá do seu dividendo, através dos seus juros para capital próprio. Quando eu fiz essa análise aqui de resultados, eu vi também a questão do caixa gerado nas operações da Fleury aí 2018 e 2019, entre 800 milhões a 930 milhões. Quando eu venho para a Qualicorp aqui, pessoal, eu tô tendo fluxo de caixa 1 bilhão 153 milhões. Então eu tô tendo uma rentabilidade maior do que a Fleury. Mas eu não posso me basear somente nisso aí. Aí é a parte que eu mais gosto de fazer, que agora eu parto para analisar a questão dos meus indicadores, comparação de indicadores, que é o que eu devo fazer. Então eu vi que o tamanho da empresa é proporcional, vi que os lucros são proporcionais a uma grande empresa, e agora eu vou ver a questão dos indicadores. Quando eu olho para a Fleury, PL, o PL quer dizer que 62,34, eu demoraria 62 anos para tirar esse investimento. Arthur, não é muito para a área de saúde, não. É um indicador para a área de saúde intermediário. Quando você olha para a Qualicorp tem 22,34, muito abaixo. Então, é uma velocidade de retorno bem maior. Quando a gente olha para esse indicador EV/EBITDA, que é o valor da empresa sobre o EBITDA nada mais é que é o lucro antes da depreciação e amortização. O valor da empresa hoje, como eles são próximos, né, sobre EBITDA dá 14,202 na Fleury e na Qualicorp 9,32. Significa dizer o quê? A Qualicorp tem um indicador melhor. E o que é esse EBITDA, pessoal? É como se fosse uma referência de caixa que a empresa tem. Só que o EBITDA, de uma maneira bem esdrúxula explicando, é como se você tivesse uma casa e aí aluga essa casa por R$600. E nesse mês o cara te pagou e você recebeu R$600. Grosseiramente, aqueles R$600 você considera como se fosse o EBITDA, porque você não levou em consideração a depreciação e nem a amortização. Vamos dizer que sua casa é financiada, você está pagando através da questão do aluguel. E tem esse indicador aqui ao lado, que é o EV/EBIT. O EBIT é o EBITDA requintado. É o lucro que você tem, já descontando a depreciação e amortização. Os R$600 da casa que você alugou, já não é mais R$600, porque você separou um dinheiro para depreciação, né? Que a casa vai se degradando com o tempo, você precisa reformar, e a amortização da sua dívida que você pegou junto ao banco para fazer a aquisição daquela casa. Então, o valor da empresa sobre o EBIT, ele te dá um valor mais requintado. Então, quanto maior for o caixa, considere o EBIT como um caixa, menor vai ser o valor. Então, a Quali tem um EV/EBIT de 15 e a Fleury tem um de 28. Isso significa dizer que o caixa na minha Qualicorp é um pouco maior. E aí eu parto para análise de crescimento, que é o que importa para a gente, quem se preocupa muito. O CAGR, que são os lucros, né? Que ela diz que é a taxa de crescimento anual. Na Fleury ela tem uma taxa de crescimento anual, a taxa de lucro, né? Anual de 29,49%. Na Qualicorp eu tenho 22,49%. Então, quando você começa a analisar os parâmetros, você percebe que a Qualicorp já tem uma possibilidade de gerar um retorno um pouco mais rápido e tem uns fundamentos fundamentos em termos de indicadores bem próximo da nossa referência, que é a Fleury, que é a nossa queridinha, né? Quando eu paro para analisar também a questão de dívida líquida sobre EBITDA, quando você quer avaliar a questão de endividamento, a dívida líquida aqui sobre o EBITDA, vamos dizer que a dívida líquida sobre o caixa que ela tem é 1,23. O que quer dizer aqui na questão da dívida líquida sobre o EBITDA na Fleury é 2,58. É como se fosse o seguinte, aquele caixa vai durar 2 anos e meio para pagar a dívida da Fleury. Quando eu venho para a Qualicorp, em dívida líquida sobre EBIT, dá 1,23. Então quer dizer que o caixa que a Qualicorp tem demoraria 1,2 anos para quitar a dívida da Qualicorp. Eu lembro que lá atrás, inclusive, assim como eu falar que não é uma indicação, quando eu comecei a comprar a Cogna, todo mundo me marretou. Cara, você é maluco, por que você não compra a Edux, né, que é a antiga Estácio de Sá? Por que você não compra a Ser Educacional? E eu continuei comprando a Cogna, inclusive a R$4 e pouco, né? E aí todo mundo, mas vai falir. E hoje é a empresa queridinha do mercado. E aí, hoje, muita gente pergunta, vale a pena entrar em Cogna? Eu falo, bom, estuda, vou fazer o quê? Entendeu? E aí o que me chamou a atenção na Qualicorp é que assim, a gente vê a Fleury comprando muitas outras empresas, fazendo algumas aquisições, inclusive aqui, né, no Sudeste, no Rio de Janeiro, comprou a Labs a mais, veio comprando algumas empresas, aumentando ainda mais o seu cash, mas quando você olha ali em questão de estrutura, de indicadores de rentabilidade, indicadores de crescimento, indicadores de eficiência, inclusive nos indicadores de valuation que você acabou de falar, você olha lá para a parte do estudo básico, você vê lá, caramba, preço, dividend yield, liquidez. Aí você fala assim, nossa, ela tem todo esse parâmetro comparativo, e aí quando você vem para o estudo básico, por exemplo, para quem vai comprar a empresa, para quem vai entrar na empresa, é uma empresa atrativa. Sim, então, que fica fora do radar de muitos investidores, né? Por mais que a gente saiba que passou agora
agora por um processo de muita falação, não sei o quê, perecondutos, mais tal, mas vamos analisar a empresa, vamos esquecer a parte da notícia, né? Exatamente. Se você for, a gente fala, não opere notícia. Quem é day trade, quem é swing trade, até banhou, não opere notícia. Se fosse assim, a nossa, que hoje agora é a segunda, né? Porque a segunda maior da América Latina, porque agora a Mercado Livre acabou ultrapassando a Vale. Se fosse assim, a Vale teria falido, cara. Se você for operar notícia, agora tinha saído da Vale. E a Vale só faz crescer todo santo dia. E aí, Henrique, para as pessoas falarem, mas isso aí não é meu mundo, tá tudo explicadinho aqui no Status Invest. Essa análise que eu fiz foi a análise numerológica. Eu tenho que analisar logo mais na frente, que é a gente vai bater um papo um pouco mais na frente com o Henrique, o comércio em si, como é a forma de trabalho da empresa. Então, você analisa os números através da comparação de uma grande empresa com essa empresa que você está analisando. Se bateu, você dá o ok. E aí você parte para analisar qual é o risco do negócio. Porque às vezes tem empresas que apresentam resultados muito grandes, muito bons, só que empresas que não, você vê que não tem sustentabilidade. É uma empresa que com 5 ou 6 anos, ela vai começar a perder mercado. Ela vai começar a perder mercado para outras empresas ou deixar de ser útil ou agradável para a população. E quando eu falo de Fleury e Qualicorp, em plena pandemia, eu só consigo enxergar. É a prioridade do mundo. A prioridade do mundo hoje é saúde. Qualquer pessoa, a primeira coisa que a pessoa busca fazer é tentar se aprumar para pagar um plano de saúde para o filho dele, que a garantia é que ele vai ter um tratamento um pouco mais digno frente à nossa necessidade do nosso país, que é uma deficiência gigantesca à saúde. Então, minha prioridade hoje, em plena pandemia, alimentação e saúde. Observe as empresas de produção de alimentos. Elas estão ali naquele vai e volta, mas quando voltar ao normal, elas voltam a explodir, mas elas se mantêm estáveis enquanto outras derretem, porque a prioridade é alimentação e saúde. É assim que você pensa de maneira mais macro. O que é que o mundo precisa hoje? X. Vou analisar o número da empresa através do método da comparação. Gostei. Agora eu vou analisar o portfólio dela em termos de negócio. Muito bom, muito bom. Inclusive, né, a MJ soltou aí um balanço que apresentou aí um absurdo de lucro durante esse processo de pandemia, né? Então, isso é muito interessante. Vou te pedir para falar um pouquinho, então, da tua área de atuação, que é a parte de energia elétrica. Eu sei que você tem uma queridinha aí, porque senão a gente vai dar aqui mais uma aula de Qualicorp, porque eu sei que ainda tem muita informação. Mas fala um pouquinho da área aí de elétrica, já que você é um engenheiro, né, cara? E tenho certeza que você tem aí bastante coisa para trazer de informação, né, mano? Vamos lá, pessoal.